Estamos aqui direto do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai fazer uma conversa com o Cláudio Castro, que conhece muito do mercado imobiliário, e várias conversas têm acontecido aqui no Centro de Negócios sobre, desde a transferência da UFRJ para o centro, como uma possibilidade, talvez um negócio bacana e que acelere a ocupação do centro do Rio, até mesmo a própria ocupação do centro do Rio. Então fica com a gente que vai ser bacana. Cláudio, conta pra gente primeiro quem é o Cláudio Castro, o que o Cláudio estudou, onde o Cláudio nasceu. Conta um pouquinho pra gente dar uma sintonizada. Bom, Ricardo, é um prazer enorme estar aqui com você nesse podcast do RJ+. As pessoas me conhecem muito por conta da Sérgio Castro Imóveis, né? Que é a nossa empresa imobiliária que chegou a 75 anos esse ano, né? Uma empresa que trabalha com a venda de imóveis em toda a cidade do Rio de Janeiro e que tem lojas em Copacabana, Leblon, Laranjeiras, Centro. E é uma empresa muito conhecida também pela participação no projeto de revitalização do centro do Rio de Janeiro. Uma coisa a qual a gente aderiu já nos primórdios, ainda no tempo do prefeito Conde, quando se começou a falar de revitalização do porto, etc. e tal. Então é uma empresa com uma forte atuação também nos grandes negócios. Fazemos vendas de hotéis, vendas de grandes áreas comerciais, vendas de grandes áreas para se fazer condomínios, venda de terrenos para essas construtoras que estão vindo fazer o centro da cidade acontecer. É uma empresa que nasce de um grupo empresarial de 1911, que é a Companhia Brasileira de Imóveis e Construções, do meu bisavô, o engenheiro Antônio Eugênio Richard, que o pessoal conhece como Engenheiro Richard, por causa da rua no Grajaú, mas ele não era Richard, ele era Richard. E ele que criou o bairro do Grajaú com capital francês e teve grande sucesso, construiu 100 mil casas, quer dizer, um cara que atuou no mercado imobiliário durante muitos anos até falecer nos anos 40. E esse DNA imobiliário foi passado dele para o meu pai, porque meu avô era médico e não gostava dessa área. Tinha uma farmácia na Presidente Antônio Carlos, 54, se chamava Farmácia Normal, onde ele trabalhou até morrer, e atendia as meninas do prostíbulo mais famoso do Rio de Janeiro na época do Estado Novo, que era o da Madame Giraud, na Presidente Antônio Carlos. Era um edifício inteiro com as meninas trabalhando, e ele ficava em frente e atendia, e essa Madame foi cliente da Sérgio Castro muitos anos, porque ele apresentou meu pai para ela. Ela tinha 100 e tantos apartamentos. A dona... Dá dinheiro o negócio. O negócio dava dinheiro. Pelo menos naquela época, com certeza, dava dinheiro. Então, a família tem uma atuação muito conhecida no mercado imobiliário. As pessoas conhecem o nosso Centro Cultural em Laranjeiras, aquela casa no alto, iluminada, o palacete do início do século XX, onde a gente fez uma grande exposição permanente sobre a história do mercado imobiliário no Rio de Janeiro. Quer dizer, a nossa atuação no mercado imobiliário é bastante conhecida, principalmente na área de imóveis comerciais. Apesar da empresa, desde os anos 40, trabalhar com a venda de apartamentos na Zona Sul, ter sido famosa por aquela filial na beira da Lagoa Rodrigo de Freitas, com o chafariz na frente, que nós tivemos lá durante quase 30 anos. Mas a empresa ficou muito famosa pelas grandes negociações comerciais, né? Vendemos agora, há 2 anos atrás, a Câmara de Vereadores, né? O edifício Serrador foi vendido por nós, e diversos outros imóveis históricos, que são uma paixão na minha vida, sabe, Ricardo? A gente vendeu o Hotel Santa Teresa, o Cine Palácio, a Fábrica do Sabão Português. A gente lutou para que fosse mantida aquela chaminé. Então a gente tem uma atuação bastante conhecida nessa área. E as pessoas também me falam muito, como eu estava te falando, falam muito sobre a nossa atuação pelo patrimônio histórico. A gente tem comprado, restaurado e reformado vários sobrados históricos no Grande Centro.
Fizemos o restauro, em conjunto com alguns amigos, da igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, na Rua do Ouvidor. Lado, né? Isso, a igreja dos mercadores. É a igreja, tem que ser a igreja da Associação Comercial, que é a nossa igreja Sim. mais próxima e que tem essa identidade de carisma com a Associação Comercial, né? Porque tá linda, ficou linda. Ficou, e é uma irmandade de comerciantes que hoje eu tenho a alegria de liderar, fundada em 1743, né? Não há nenhuma associação de comerciantes mais antiga do que a Irmandade dos Mercadores, fundada em torno de Nossa Senhora da Lapa, nessa época, no século XVIII, né? E também pela atuação que tenho no Jornal Diário do Rio, que foi uma coisa em que eu me envolvi para ajudar um amigo, Quintino Gomes, né? E eu sou presidente de honra do jornal, que hoje tem 13 milhões de acessos por mês, e se firmou aí, para minha própria surpresa, como um dos principais meios de comunicação da nossa cidade, justamente por direcionar toda a sua comunicação para assuntos da cidade do Rio de Janeiro. E está muito bem estruturado. O Quintino é fabuloso, assim, é gostoso da gente receber uma notícia e ler ali no jornal, né? A gente hoje vive uma enxurrada de informações e muitas informações chegando de forma muito aleatória, muito louca, e eu tenho ali uma linha, eu percebo uma linha bem bacana no Diário do Rio. Cláudio, vamos trabalhar. Uhum. O Alqueires, lá naquele nosso grupo, levantou uma bola com relação a uma alternativa de ocupação mais rápida do centro a partir do momento que trouxesse, de repente, a Ilha do Fundão, a UFRJ, que fica na Ilha do Fundão, aqui para o centro. E deu vários exemplos, eu achei uma coisa assim disruptiva, não simples, mas disruptiva. Eu acho que soluções simples nem sempre são soluções que funcionam, que tenham consequência realmente, mas achei uma coisa muito interessante e deu como uma alternativa até a própria ilha desocupada, criar a condição para a parte ali da maré ser deslocada e as pessoas terem mais, ou terem dignidade e conseguirem viver num ambiente mais adequado, embora humilde, mas mais adequado a vida do cidadão. Como é que você, sendo desse segmento, vê essa possibilidade? Você acha que seria uma coisa interessante, que realmente impulsionaria, com essa juventude aqui no centro, uma ativação do centro? É um grande problema, né? Às vezes, tá bom, e como é que eu desço de noite num centro vazio para passear com o cachorrinho? Bom, mas se tem uma garotada aqui vivendo esse centro, indo para um teatro, indo para a Rua da Cerveja, se movimentando, quando o bem ocupa, o mal tem pouco espaço. Eu acho a ideia do Alqueires excelente. Há um tempo atrás, um amigo meu e cliente, o Daniel Leão, falava para mim de uma coisa parecida. Ele falava assim, puxa, esse prédio, o Capanema, é lindo, foi restaurado agora, mas é subocupado. E se fizéssemos num prédio que foi feito o design por Le Corbusier, que tem painéis de Portinari, etc e tal, uma faculdade de arquitetura, e se trouxéssemos a arquitetura da UFRJ para o Capanema? Quer dizer, uma ideia muito parecida com a que o Alqueires falou, que é espetacular. Trazer jovens para o centro da cidade, ocupar prédios, às vezes públicos. Temos muitos prédios públicos vazios, e que viram entrave, né, Cláudio? Porque como é que você faz com prédio público? Você vende, não vende? A discussão que aconteceu há um tempo. Vão vender o Capanema. Nossa, um caos. O Capanema é um símbolo da cidade. Eu até entendo que não se venda, mas tem um monte de prédios ordinários, comuns, subutilizados. IBGE tem vários prédios na Franklin Roosevelt e na Beira-Mar, tem prédios do INSS, tem vários prédios, tem um prédio que era ocupado pela Secretaria de Saúde, tem muitos prédios subutilizados que poderiam ser destinados a coisas que atraíssem mais pessoas e investimentos para a região do centro. Agora, a ideia é excelente.
Essa história, mas eu vou descer e não tem nada. Não tem nada porque não tem ninguém. Essa história do ovo e da galinha é uma história muito simples de resolver. Foi resolvida na Praça 15. Na Praça 15 hoje, quarta, quinta, sexta, sábado, tem gente até 3 horas da manhã. Show de rock, choperia, restaurante fino, restaurante baratinho, toca do baiacu, que eu recomendo, a rabada fantástica. Quer dizer, você tem vida à noite na região da Praça 15, você tem vida à noite no entorno da região do Selarón, você tem vida à noite no Largo de São Francisco da Prainha. Quer dizer, você tem bastantes áreas que estão começando a ter alguma coisa à noite, porque o carioca começa a descobrir o centro da cidade como região de entretenimento também, e não só de trabalho. Essa questão do home office, que veio e transformou um pouco as relações de trabalho, embora eu sou da opinião de que o brasileiro em si, em geral, não tem uma estrutura e uma ética de trabalho suficientemente boa para se empenhar de fato no home office, não acredita em serviço público em home office. Serviço público é um negócio que já não tem muito controle de rendimento, imagina em home office. E você vê o Itaú mandou 1.000 funcionários embora porque descobriu que eles estavam em home office e já estavam trabalhando para outras empresas. Saiu em todos os jornais. É uma questão ética, cultural, complexa. Aqui não é Japão, né? Então, essa questão do home office é um problema. Mas, independentemente de ser um problema ou não, ela esvaziou bastante a região, complementando a crise que surgiu a partir do governo da presidente Dilma, né? Nós tivemos uma crise, aí teve aquele problema com o Cabral e o Rio de Janeiro começou a cair, a questão petrolífera deu uma queda e começou a esvaziar. Não é, pandemia e o centro esvaziou. Quem está no centro sabe que não foi assim que aconteceu. Foi uma coisa mais gradual. Porque tudo começa, Ricardo, com a perda da centralidade do centro. Você vai se lembrar que a gente era criança, tinha que tirar passaporte, tinha que vir aqui no centro. Tinha que tomar vacina de febre amarela para viajar para um lugar diferente, tinha que vir aqui no centro. O cara lá de Campo Grande tinha que entrar na justiça contra alguém, tinha que vir aqui no centro. Essas centralidades, isso é inevitável. Com a mudança da tecnologia, elas foram retirando obrigações que a pessoa tinha de vir à cidade, como meu pai falava. Isso. Vou à cidade hoje. Acho o máximo falar vou à cidade. E isso foi desconstruindo o centro como a gente conhecia. Tanto que eu comecei a trabalhar com meu pai, você perguntou sobre o meu background, sou formado em Direito, comecei a trabalhar com meu pai antes disso, com 16 anos, na Rua da Assembleia, número 40. E trabalhando lá, quando comecei, o prédio era praticamente todo nosso, e nós tínhamos 10 andares vazios. As lojas lotadas, todas as nossas lojas lotadas, mas os escritórios em 1996, muito vazios mesmo. Nós chegamos a vender salas, que a gente tinha na Imperatriz Leopoldina, que é ali perto da Praça Tiradentes, por R$5.000. E uma sala por R$5.000 para um procurador guardar livro na sala. Então, as pessoas gostam de lembrar do que caiu, mas elas não gostam de lembrar do que subiu, né? Então, eu comecei a trabalhar nesse panorama em que as salas no centro da cidade estavam muito vazias. Depois, o Brasil foi pegando no tranco e quando começou em 2008, a gente a vender as coisas por um valor maior e o centro da cidade atingiu o seu ápice em 2013. Em 2013, a gente vendia navio pegando fogo, a gente vendia qualquer coisa no centro da cidade. Nossos escritórios do centro da cidade bombavam vendendo qualquer coisa que entrava, vendia R$10.000 o metro quadrado, R$10.000 de então, não é R$10.000 de hoje, qualquer coisa. Uma sala na Imperatriz Leopoldina que eu tinha vendido por 7.000, eu vendia por 150.000. Tá? Caramba! E aí depois veio o que a gente conhece, o que o Rio de Janeiro passou, o que o Brasil passou, essa questão da Lava Jato, etc e tal, contra ou a favor, sabe-se que gerou uma queda. E aí a gente chega no centro da cidade logo após a pandemia, um centro da cidade realmente ferrado. Os comerciantes, que muitos culpam o VLT, não é o VLT, é a obra do VLT. A obra do VLT prejudicou alguns comerciantes, muitos desses comerciantes. Ao mesmo tempo, isso é que quando o nexo de causalidade é tudo ao mesmo tempo, a pessoa culpa o que é mais visível. Mas essa obra do VLT foi na mesma época que o Rio de Janeiro começou a cair, que o petróleo começou a cair, que a gente viu que o nosso
Cristo Redentor saindo voando na capa do The Economist não era tanto assim. Mas as pessoas fixaram no VLT. O VLT não é o VLT. VLT é um fator à obra. Hoje é um equipamento espetacular que transforma o nosso centro num centro de primeiro mundo. Charmosíssimo, né? Muito charmoso. E você está, ao andar no centro da cidade, Ricardo, a 5 minutos de qualquer modal de transporte. Do barco, do navio parado na doca, do avião que você vai para São Paulo, do trem, do metrô, do carro e do ônibus. Só falta charrete. Nós temos tudo no centro da cidade. Então, a gente, logo após a pandemia, antes de nascer a Aliança Centro, com Marcelo Haddad, etc., tal, que é uma coisa que surgiu da união de 5 amigos, nós, eu, Celso Bogorotti, o Daniel Leão e mais alguns amigos, que tivemos essa ideia de criar uma associação para defender os interesses do centro. Sabe por que ela surge, Ricardo? Porque a gente senta com o prefeito Eduardo Paes, a pedido do Fajardo, espetacular secretário de urbanismo Fajardo, para falar do centro sob o ponto de vista de quem é dono de imóvel no centro e vai continuar sendo dono. Porque tinha aquela coisa, vamos sentar com a ADEME e falar com as construtoras sobre o centro. Me perdoe, mas a construtora compra um terreno, vende o sonho e se pirulita do local. A gente não. A gente que trabalha com chapéu na Sérgio Carlos de proprietário, chapéu de corretor, chapéu de administrador, a gente fica. Então nos chamaram, e aí conversamos lá, e falamos de milhões de problemas do centro, assim, descascamos todos os problemas, o mendigo, o camelô, naquele momento problemas gravíssimos de conservação, porque a administração Crivella foi desastrosa para o centro da cidade, desastrosa, destruidora, foi uma bomba nuclear, a administração do Crivella para o centro da cidade. E aí falamos pra caramba, e o prefeito chamou alguém e falou, pode tirar pra mim aí, por favor, as reclamações de 1746 do centro da cidade? Aí veio, o prefeito falou, tem 5 reclamações. Tudo que vocês estão falando, vocês ficam pé da vida, guarda pra vocês e vai pra casa. E não interage. E fica rezando pra melhorar. Aí tem aquela piada do português, coitado dos portugueses, eu sou descendente do português, que vai à igreja e fala, Senhor, por que eu não ganho na loteria e os céus se abrem e ele aparece e diz, Manuel, pelo menos joga? A gente não estava jogando. Então a gente resolveu se unir, criar essa associação que hoje é liderada pelo Marcelo Haddad, que criou um sistema em que pessoas andam pelo centro com uma prancheta, anotam todos os problemas que veem, reportam ao 1746, como se fosse a dona Zezé, que fica na janela reclamando de tudo para a prefeitura, geolocalizam estas reclamações, isso ao final gera um relatório que a gente apresenta não só ao 1746, mas a própria prefeitura dizendo, agora fizemos 822 reclamações e vocês não atenderam X. Isso, quando surgiu, foi o grande remédio do centro da cidade, Ricardo. Porque nós começamos com 20% das reclamações sendo atendidas e agora já estamos em quase 80% das reclamações sendo atendidas. Excelente, excelente. A prefeitura se organizou para atender essa demanda. É isso. Igual ela faz nos outros bairros. Se bobear hoje, o centro é que tem mais reclamações do que qualquer outro bairro. É lógico que esta é uma associação que é paga e que ela tem um mapa e nesse mapa estão os prédios dos seus membros. Então o roteiro que as pessoas, que as meninas e os rapazes andam fazendo a anotação dos defeitos é o roteiro onde estão esses, 300 prédios que são membros da aliança hoje. Condomínios podem participar, comerciantes comuns podem participar. Então isso mudou a cara da zeladoria do centro. É claro, Ricardo, tem problemas com o camelô que são mais difíceis. Os problemas humanos são os mais difíceis. Mas os problemas estruturais, de embelezamento, o trabalho da prefeitura tem sido bastante bom. Nós temos essa cidade com esse problema de não poder fazer recolhimento compulsório das pessoas que são viciadas e que não respondem sequer por si próprias. Temos esses problemas que fazem ficar um pouco difícil. Que não é só aqui, né? Não é só aqui. Diga-se de passagem, não é só no Rio de Janeiro, tem cidades com problemas muito piores
O que não faz o nosso problema ser menor. Sim. Mas não é só aqui. Temos o problema do camelô, que eu sou um grande crítico. As pessoas são muito do sentido de falar assim, mas ele tá só trabalhando. Olha, eu conheço camelô na Buenos Aires que tem 4 carrocinhas com rechô de comida, 12 máquinas de cartão de crédito. Aí você reclama pra mim, por que as lojas ninguém aluga esse camelô com 12 máquinas de cartão de crédito? Competindo de forma desigual, completamente desigual. Sabe qual é a maior desigualdade? Ele não tem fiscalização do Ministério do Trabalho, ele não tem vigilância sanitária, ele não tem o poder público no pé dele, no bom sentido, para que ele preste um bom serviço. Regulando. Olha só, eu vou te dar um exemplo. Mas só uma interrupção, que é o que eu quero falar. Por que é que esse cara não aluga uma loja? Tem loja no centro da cidade hoje, Ricardo, por R$5.000 de aluguel. Por que ele não aluga uma loja? Para continuar não sendo fiscalizado. Você sabe que uma vez fui fazer uma obra em Santos, e aí um amigo que lá morava falou assim, não, você vai chegar aqui e vai comer o melhor pastel. Eu falei, mas pastel na rua? Eu não quero comer pastel na rua. Quando eu cheguei e olhei a carrocinha, a vigilância sanitária passava diariamente olhando como é que estava a estrutura dele, uma carrocinha aço inox, vidro, uma coisa muito bem organizada. Acabei virando freguês do tal do pastel de pizza e pastel de tudo que tinha. Aqui no Rio de Janeiro, a gente vê aquela discussão da bebida com metanol e acha que é uma coisa, não, isso aí é um bandido extra mega que faz. Será que é um bandido extra mega que faz ou é uma coisa que está enraizada essa qualidade desse alimento de forma desvirtuada, como uma moça que eu vi empurrando uma carrocinha mais pesada do que ela, num esforço hercúleo para empurrar aquela carrocinha em Copacabana, falando de bebida. Que critério tem para se avaliar aquela bebida, se ela era falsa, se tinha metanol ou se tinha outros produtos que não eram tão prejudiciais como o metanol, mas diferente do que é um produto que você compra no Rox, que paga imposto, que tem vigilância e que se passa uma baratinha que veio dentro de uma caixa de um fornecedor. Meu Deus, ele tem que correr e atentar para aquilo. Acontece muito disso. E os problemas não são tão simples quanto eles parecem na face, como você muito bem falou, do VLT, né? Esses problemas eles têm que ser atacados de uma forma mais sistêmica. Camelô, peraí, na frente da loja do Aldo, vendendo, ele falou, então fecha a loja, eu não tenho mais como competir com o cara, porque ninguém fiscaliza ele, ele para na minha porta e vende a mesma roupa para criança que eu tô vendendo dentro da loja. E tem esses ambulantes, Ricardo, que nem ambulam mais, já são tão grandes os comércios deles, que eles fazem ponto na frente, colocam letreiros na frente de lojas. Uma coisa é o camelô tradicional, que anda vendendo bala, que anda vendendo vassoura, que anda vendendo artigos. Eu, por exemplo, achava o máximo, ainda tem, o cara que andava com aqueles artigos de metal dourado num carrinho e andava pela cidade inteira e vendia crucifixo, sino, etc e tal. Eu não sou contra o camelô ambulante, mas o ambulante que não ambula mais, ele tem que alugar uma loja. Tem loja barata pro cara alugar. Só que ele não quer ter despesa com alvará, enfim, esse monte de coisa. Outro problema que nós temos no centro são as ex-bancas de jornal abandonadas ou subutilizadas ou que viraram lojas. Aquilo ali, Ricardo, é espaço público. Não existe direito, o direito dele é precário, tá na lei da banca de jornal. Ele tem direito precário a utilizar aquele ponto, porque a cidade reconheceu que a venda de artigos culturais era uma coisa importante e que a população se informar é uma coisa importante. É só isso, você tem direito nenhum. Aquilo ali não é dele. O que é dele é a caixa de lata. Conversa com o italiano. Pois é. Eu concordo com você, essas bancas de jornal acabaram virando porta TV LED, sim, painel de LED,
para fazer propaganda e obscurecendo a loja que está atrás ou do lado, né? Nós temos um sobrado em Santa Teresa que na frente dele tinha uma banca que devia ter uns 4 metros de frente. E ela tinha uns 5 metros de altura, porque ela tinha uns negócios em cima, azuis, que eu achava que era um acabamento, não era. Era uma antena de celular que pagava ao pobrezinho 14 mil reais por mês para ter o uso do teto da banca. Foi uma luta para tirar essa banca. E não havia venda de nada lá dentro. Tinha uma senhora com isopor vendendo cerveja dentro da banca. Quer dizer, ao passo em que a banca serve ao que se destina, tá tudo ok. Todo mundo aqui é a favor da banca que venda livros, que venda jornais, que venda coisas de primeira necessidade. Agora, a banca que espalha mesas em volta e vira loja, amigão, aluga uma loja. Sai do espaço público. Um choque de ordenamento precisa ter, né, Cláudio? Precisa ter um choque de ordenamento. A cidade precisa disso. Houve um momento em que ordenar ficou impopular, mas eu tenho sentido os esforços grandes da prefeitura no sentido de fazer o centro dar certo. Então eu tenho visto as bancas mais arrebentadas serem retiradas, tenho visto manutenção nas calçadas, tenho visto manutenção na rua. Eu acho que esse centro da cidade, que hoje já conta com mais de 13 mil apartamentos vendidos, desde que começou essa história de Porto Maravilha e Reviver Centro, mais de 13 mil apartamentos vendidos. 13 mil apartamentos vão trazer quase 40 mil pessoas. Seja para morar, parece que 35% dos compradores são investidores que querem investir no Airbnb, short stay, locação por temporada, em português claro. Mas mesmo assim, isso é 35%. Os outros 65% são pessoas que vão morar. 38% dessas pessoas vindo da Zona Norte. Por quê? Vimos recentemente o problema pelo qual a Zona Norte, que é uma zona apaixonante da cidade do Rio de Janeiro, que tem a essência do ser carioca, está passando com a questão da violência, da criminalidade, das favelas que cercam bastante ali os morros. E o que piorou, depois daquela questão, daquela decisão do STF, essas favelas se expandiram para o asfalto. Então eu administro imóveis em Cordovil, alugados normais, imóveis normais, lojas normais, não é na favela. Há 4 quarteirões da favela que os inquilinos saíram porque o ônibus não entra mais na rua porque colocaram barricada. Então, não se pode permitir que haja um poder paralelo, principalmente no asfalto. A favela é triste, mas a gente é ruim também, a gente não devia fazer isso, né? A gente meio que já tinha aceitado. Não, virou cultural, né? Quando você nasceu, já era assim. Então, é uma coisa difícil. As pessoas que vivem ali, elas se acostumaram de alguma forma. Ninguém se acostuma com o mal, mas você acaba encontrando um modo de sobrevivência. O problema ali. É o poder paralelo. O problema é um lugar onde o Estado não pode entrar. Isso, de certa maneira, tem trazido pessoas para comprar imóveis no centro da cidade. Aí a gente conversou antes aqui sobre a questão dos imóveis muito compactos. Os imóveis muito, muito, muito compactos, como aconteceu no Casa Mauá, lá no antigo Hotel São Francisco, 17 metros quadrados, ocorrem por quê? Por 2 razões. No caso daquele foram 3. Porque era um hotel que já estava dividido, então o incorporador tentou manter ele como ele era. Segundo, porque o preço por metro quadrado para vender é mais alto. Quanto menor o apartamento, maior o preço que você vende por metro quadrado. Essa é a razão de estarem saindo tantos empreendimentos de 30, 40, 28 metros quadrados na região do centro. Qual a razão? Na região toda, além do no Rio de Janeiro inteiro. Qual a razão? É mais fácil vender mais caro por metro quadrado quando são menos metros quadrados e o multiplicador fica menor. Sim. Então essa é uma outra razão. E a terceira razão, que às vezes se coloca como primeira, mas não é que as pessoas realmente, muitas pessoas querem diminuir, querem ter uma vida com menos preocupações, etc e tal. Mas o número 1 é custo. Vender mais caro. Fica mais caro para vender assim. E você só consegue fechar a conta porque um negócio imobiliário, ele depende do dono do terreno ou prédio, do incorporador, de todas as despesas até chegar à finalização do empreendimento e de quem vai comprar. É muita equação.
Então, para você, por exemplo, no centro da cidade, onde você hoje tem vendido com vista a 13 mil reais o metro, mais ou menos, e sem vista a 10, 11 mil reais o metro quadrado, se você começar a fazer apartamento de 100 metros e usar esse mesmo multiplicador, é 1.300.000, 1 milhão. Aí o cara compra em Laranjeiras. Esse centro da cidade maravilhoso que a gente tem, com cultura, com história. Mas as pessoas, o carioca, ele já é muito calejado do governo, das autoridades não cumprirem 100% do que dizem. Então ele não quer apostar nessa questão do centro se não for realmente uma necessidade dele se mudar. É difícil você ter alguém apaixonado pelo centro, como eu, a ponto de falar, vou comprar um imóvel aqui, grande, quem sabe eu venho morar aqui nessa região um dia, porque todos os centros de cidade que têm as características do nosso são caríssimos e são um sucesso no mundo inteiro. Caríssimo é caríssimo. Bem distante da nossa realidade aqui, né? E a quantidade de equipamentos que tem aqui no centro, museus, teatros, é impressionante. O mais gostoso fazer isso de VLT, né? Sim. Falando, não vamos de bicicleta, ou vamos pegar a bicicleta do Itaú, a gente vai na bicicleta, depois a gente deixa a bicicleta, pega o VLT e vai. Quer dizer, é muito gostoso, é muito bacana. E é uma região que não tem a influência de poderes paralelos. Você só tem a favela da Providência, do São Carlos, bem distante daqui, e você tem o mar. Você tem o mar. Tudo bem que você não tem a praia, mas você tem o mar. Então você pode fazer uma gama de coisas muito legais e morando num lugar que hoje ainda é barato. Então as construções estão saindo e você vai ter em breve as transformações dos condomínios, porque o que acontece? Qual é o maior problema da revitalização do centro? É que tem um número X de prédios de um dono só. Esses são os mais fáceis. Põe preço, ou você compra ou você não compra. Agora, prédio com 200 donos que não consegue concordar nem em trocar a cor do balcão da portaria, para você poder fazer 75% das pessoas concordarem em transformar em misto, é um trabalho. Agora o edifício da Avenida Rio Branco 25, um lindo edifício que tinha a famosa loja da Wilson Sons embaixo, que era tipo um lidador. Esse prédio é um prédio de esquina, muito bom, acabou de votar e aprovar a transformação para misto. Acho que vai vir coisa maneira por aí. Ali é excelente. Porque cada andar tem 550 metros, é de esquina. Você sabe que a esquina facilita a divisão do residencial, porque os prédios do centro muitas vezes são um caixote comprido, com janela na frente e nos fundos. Se ele for muito comprido, para você poder fazer os apartamentos do lado, você tem que cavar um buraco no prédio. É um trabalho. Os prédios de esquina são bastante mais adaptáveis. Então, esse prédio, por exemplo, votou, e agora, se você tiver uma sala lá, você já pode tratar da conversão da sua sala. Então, você vai, aos poucos, acabando com os prédios de um dono só, estão vendendo todos. Nós vendemos, esse ano, o prédio da Companhia Docas, na Rua do Acre, 21. Nós vendemos os antigos prédios da IBM na Presidente Vargas 824 e 844. Nós vendemos um prédio inteiro na Rua do Ouvidor. Estamos vendendo um outro prédio no Castelo. São muitos prédios que estão sendo vendidos de um dono só. Daqui a pouco, mais um ano, 2, não tem mais prédio de um dono só. Foram vendidos aí no mercado o prédio da Mesbla, está sendo vendido um outro prédio grande, muito próximo. Quer dizer, muita coisa, Ricardo, está acontecendo e em breve vai bater nessa barreira. Qual a barreira? Agora tem que entrar nos condomínios. Mas eu fiquei muito feliz que esse ano, pela primeira vez, na Sérgio Castro, a gente começou a atender fundos imobiliários que aceitam comprar algo que não seja um prédio inteiro. Ele diz assim, se o prédio aprovar a transformação, eu compro mesmo que não seja o prédio inteiro. E aí é que vai vir a grande transformação. Interessante isso. Interessante isso. Aí dá uma outra acelerada. Dá. Porque se você for depender, um país... Você tem que entender o seguinte. Um país que foi acometido por uma hiperinflação durante séculos, seculorum, gerou que poucas pessoas quisessem ser donas de um edifício inteiro para alugar. Muito poucas pessoas. Todo mundo vendeu. Porque no fim do mês o aluguel dava para comprar um cafezinho. Então só ficou com
prédio inteiro, ou famílias muito patrimonialistas, ou então empresas que utilizavam daqueles prédios por alguma razão. Por isso que ainda tem um ou outro, mas era ilógico, entre os anos 70 e 90, alguém ter um edifício inteiro para viver de aluguel, entendeu? Aquela loucura do reajuste quadrimestral. Quer dizer, isso mesmo quadrimestral, você não conseguia manter o seu aluguel com poder de compra. Então, o centro da cidade, ele agora vai evoluir para isso. E aí, isso é muito legal, Ricardo, porque isso coloca um cara na jogada, o pequeno investidor. Se você tem um prédio que já aprovou, você vai lá e compra 3 salas. Compra uma. Isso está acontecendo no Marquês do Herval. No Marquês do Herval, você, que é na Avenida Rio Branco, onde tinha a livraria Da Vinci, né? Você tem já apartamentos. O prédio tá lá. Ninguém vai mexer no prédio inteiro, porque o prédio inteiro é do condomínio. Mas já estão sendo vendidos apartamentos mobiliados, bonitinhos, a perto de 300 mil reais. Uma sala lá, antes de poder fazer isso, valia 100 mil reais, 100 e poucos mil reais. Pô, então um ganho excelente. O ganho é excelente. O pequeno investidor entrando, parece que não, mas vale muito mais do que o mercado, porque aí é muita gente entrando na jogada. E aí você vai realmente ver a transformação, entendeu? Como é que você vê o centro, Cláudio? Em que time? Cria aí o centro daqui a 5 anos, o centro daqui a 15 anos, o centro daqui a 30 anos. Qual é a tua visão de futuro como empresário, tá? Sim. Mais do que como cidadão, como Sim. empresário. Não, a gente vê um centro da cidade que em 3 anos já vai ter uns 30 mil moradores a mais. Isso é quase o dobro do que ele tinha antes. Aí vai morrer a história do ovo e da galinha, que já vai começar a abrir umas lojas, etc e tal, para poder atender esse pessoal. Já está começando agora. Como eu falei, a Praça 15, que estava morta, coincidência ou não, depois da gente reabrir a igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, ela hoje se você não anda na Praça 15 no sábado, convido todos vocês a irem no sábado de sol, não vale chuva. Chuva no centro da cidade é tristeza total, né? Você tem que vir no sábado, a missa, 12h15, com coral e orquestra na igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, Rua do Ouvidor 35. Você não vai andar na rua de tanta gente que tem. Você já não anda na quinta-feira, ó. Sim. Você já não anda na quinta-feira, ali do lado da igreja, com o jazz que toca ali. Sim, exato. Tem o jazz, tem o rock no outro dia. É muito legal isso. Então, daqui 3 anos você já vai ter uma cara diferente, mas você ainda vai ter os problemas a resolver. Muitos prédios que não aprovaram isso ainda. Claro que ninguém é obrigado a transformar o prédio em comercial, em residencial. Tem prédio que comercial tem futuro pra caramba. Linneu de Paula Machado tá bombando lá, tá quase tudo ocupado. Tem vários prédios. Se você for olhar, o percentual de vacância nos prédios de alto padrão é só de 22%. De cada 100 salas, só 22 estão vazias. Os prédios de alto padrão. Os prédios antigos é que com o barateamento dos prédios mais novos, se você consegue alugar por R$40 o metro, R$50 o metro, R$60 o metro no edifício do Citibank, na Rua da Assembleia, você vai alugar quanto no prédio antigo como o do Clube de Engenharia? É alugar por 15. E se o prédio for mais antigo ou mais maltratado que o do Clube de Engenharia, vai alugar por quanto? Não vai alugar por nada. Esse é o problema. Então, como você vai ocupar vários prédios comerciais também por causa da vinda das pessoas para o residencial? Porque vai ter médico, vai ter veterinário, vai ter nutrólogo, vai ter diversos profissionais que vão atender essas populações. Então eu acho que em 3 anos a gente tem um ponto de equilíbrio tranquilamente e vai ver um centro bem melhor. Agora, em 10 anos, eu acho que você já vai ver o centro com cara de bairro. E em 30 anos, você me perdoe, Copacabana, Ipanema, você vai ter um bairro concorrente que a única diferença que a gente tem que ver aqui, e que aí vem a parte que eu dou crédito à sua crítica, tomara que em 30 anos eu não tenha transformado todos os prédios em apartamento compacto. Por favor. É só essa questão que também me preocupa, mas eu acho que você vai ter pessoas que
que vão começar a pensar, já estão começando a pensar no 2 quartos. Já começa a se pensar em 2 quartos. Eu já atendi vários construtores que falam, Cláudio, talvez seja a hora de começar a botar o 2 quartos, trazer as famílias, etc e tal. Então, dali, quem sabe o 3 quartos, daqui a mais 2 anos, mas essa é a minha única preocupação, que se coaduna com a sua, puxa, eu não queria que daqui 30 anos fossem todos compactos. Que é um lugar muito maneiro para se morar. Muito maneiro, muito maneiro. E assim, voltando lá à ideia do Alqueires, eu acho que funciona, eu acho que tem espaço para esses apartamentos compactos a partir do momento que são apartamentos para estudantes. Sim. Aí faz sentido. O estudante não quer nada maior, ele já não come... O estudante e o turista. E o turista. Mas aí tem um outro lado para o turista. É a questão de você conseguir atender bem a esse turista, né? Porque vai 16 metros quadrados, dá 4 passos para a esquerda, 4 passos no outro sentido, são 16 metros quadrados, 4 passos. Você imaginar que ali vai ser uma unidade habitacional com sala, cozinha, banheiro, mas não pode ser, tudo pode ser o chuveiro em cima da privada, pode ser tudo. Não é adequado. Não é adequado. Por isso, o Código de Obras determina que não. Aí a gente faz a concessão. Por quê? Uma desculpa que apareceu, mas na favela eles moram em situação pior. Porra, mas o que você quer como equilibrado, né, Cláudio? O que você quer como equilibrado? Então, se o São Francisco não pode ser porque vai inviabilizar, vamos pensar de outro jeito, vamos sair da caixinha e não essa é uma conversa que eu tive. Tem um arquiteto muito respeitado que trabalha no IFAM, que é o Paulo Vidal. Uhum. E ele bate muito nisso nas conversas que eu tenho com ele. Pô, Cláudio, vai virar tudo esses quarto-sala pequeno, você não prepara o centro para ser um bairro se tudo for assim. Só que a gente tá falando um tudo, Ricardo, que é muito grande, não é tudo, né? É muito pequeno o que foi feito. O centro é muito grande. O centro é muito grande, tem muito prédio, tem muitos proprietários cujas idiosincrasias ainda não permitiram fazer negócio, tem proprietários que estão com o prédio fechado e não querem vender, porque acham que vai melhorar o comercial também, e vai melhorar o comercial, porque se as pessoas vêm morar, começa a ter negócio para atender essas pessoas. Agora, meu sonho maior, eu sou apaixonado pelos sobrados coloniais e do início do século XX. O meu sonho é ver os residenciais em cima desses prédios, como nós temos em Lisboa. Apartamentos fantásticos em Lisboa, que nós podemos fazer acontecer aqui. Porque esses prédios, eles têm uma qualidade construtiva, verdade que muitos deles são compridos, mas tem solução arquitetônica para tudo isso. Todos os prédios que a gente está restaurando, nós estamos restaurando um prédio, Ricardo, que no início eu fiquei chateado com o IFAM, que mandou fazer, descascar ele com bisturi e pincel, um prédio de 3 andares, mas agora que eu estou vendo o resultado. A importância disso. Convido todos vocês a conhecerem o meu inquilino, futuro Museu do Café, na esquina da Rua do Ouvidor, com a Travessa dos Mercadores, em frente à Igreja dos Mercadores. Um restauro belíssimo. Eu vi. Belíssimo. O prédio está ficando lindo. Olha, sem ser esses prédios gigantes do governo, eu vou dizer para você, vai ser o sobrado mais bonito do centro da cidade. É um espetáculo. E ele tem 39 portas e janelas. Porque ele tem 3 andares, 13, 13, 13. É um espetáculo. Ao lado já abriu uma galeria de arte. Quer dizer, esse projeto Reviver Cultural, que trouxe pequenos empreendedores culturais para o centro, é um projeto espetacular. É um projeto salvador. E colocando pessoas na jogada que às vezes não iam ter condição de abrir um negócio. É nesses momentos que eu gosto de ver a intervenção do Estado acontecendo. Para realmente ajudar o ecossistema econômico e comercial. O Estado tem que ser indutor. Tem que ser indutor. Tem que ser indutor, tem que conversar muito. Você sabe, eu volta e meia falo isso há algum tempo. 1896, 97, 98, Pereira Passos, voltando da França, reorganizou aqui o centro. E a associação comercial, nós aqui, com 1000 e poucos associados à época,
fizemos uma discussão muito grande, porque achamos, a casa entendia à época que tinha que haver uma comunicação maior do empresariado ou do poder público com o empresariado. O que Pereira Passos fez foi extraordinário, tinha um problema sanitário muito grande, importante, precisava-se dar uma outra pegada para o centro do Rio, e isso, as avenidas foram alargadas, aconteceu a Champs-Élysées dos Trópicos, na Presidente Vargas, mas não houve uma interação com o empresariado como deveria acontecer. O que aconteceu? Aquela padaria que atendia aqueles moradores que ali naqueles cortiços estavam, ela quebrou. Uhum. A sapataria, a costureira e por aí vai. Então houve um problema muito sério, além das obras, econômico, porque eles quebraram. Se houvesse uma interação melhor, poderia ter acontecido de uma forma diferente. Essa interação, e eu acho que essa é a posição aqui da casa, de criar essa disponibilidade de conversa com o poder público, e o poder público também tem que ter essa obrigação de disponibilidade de conversa, de ouvir, para que a coisa aconteça da melhor forma. São todos seres racionais. Tem que haver comunicação, né? Tem que haver, Cláudio. Tem que haver. Olha, uma coisa que a gente tem feito e que muita gente achou que não ia dar certo, está dando certo, é a comunicação entre as Irmandades Católicas que têm imóveis no centro da cidade do Rio de Janeiro. Os imóveis da Mitra, né? Tem os imóveis da Santa Casa. Eu sou mordomo dos prédios da Santa Casa e trabalho direto com o Dr. Francisco Horta, provedor da Santa Casa, responsável pelo patrimônio imobiliário da instituição, hoje. Nós já retomamos mais de 50 imóveis que estavam invadidos em 1 ano e 5 meses. Tá? Nós fizemos a região do Arco do Teles com muita ajuda do trabalho da Santa Casa, porque a Santa Casa tinha um monte de loja vazia, desocupada e invadida lá. Conseguimos retomar. Quer dizer, diversas irmandades estão trabalhando agora para poder recuperar esses bens que foram doados por grandes benfeitores, grandes beneméritos e que acabaram se perdendo aí. Então, o trabalho da Santa Casa, reerguer a Santa Casa, é outra coisa extremamente importante para o centro da cidade. O Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia é um marco no centro da cidade. É o primeiro hospital do Brasil e do Rio de Janeiro, e ele ainda tem muitas áreas ociosas depois do que aconteceu, da crise que sobreveio ao problema da perda dos cemitérios. Mas a instituição tem se reerguido, temos trabalhado. A administração da Santa Casa, esse ano, está pagando mais de 100 milhões em dívidas trabalhistas. Tá? Olha que interessante isso. Nós estamos pagando 100 milhões em dívidas trabalhistas esse ano. Pretendemos acabar com a dívida trabalhista toda em 18 meses. Estamos retomando imóveis, anulando diversas cobranças fraudulentas. Tinha advogado cobrando 120 milhões por 6 meses de trabalho e tinha ganho na justiça. Eita! Nós conseguimos anular esses processos, anular essas decisões. Multas excessivas, por exemplo, tínhamos uma multa de 1,9 bilhões de reais, conseguimos anular essa multa também. Quer dizer, as irmandades são importantes fatores no reerguimento do centro da cidade. Elas têm imóveis, a própria Mitra tem imóveis também. O que são as irmandades? As irmandades são associações públicas de fiéis. Elas são autônomas. Então elas têm administração autônoma, cada uma tem a sua administração. Mas está tendo uma grande virada, enquanto que houve anos com administrações que apenas empurraram com a barriga, você agora tem o provedor Armando, da Irmandade da Santa Cruz dos Militares, fazendo um trabalho espetacular de retomada, também uma irmandade que tem diversos imóveis na região do centro. Pra você ter uma ideia, tirando os meus 2 prédios, a Rua do Ouvidor inteira do lado ímpar, entre a 1º de março e o mar, é da Santa Cruz dos Militares. Isso estava tudo largado, tem sido feito um trabalho bacana de recuperação. O Monsenhor André Sampaio é o grande responsável por isso, que é o vigário para as irmandades. O responsável dentro da arquidiocese em controlar o que as irmandades estão fazendo, e ele conseguiu colocar as pessoas para olhar para o futuro de novo, em vez de só empurrar com a barriga. E isso é muito importante para o centro da cidade do Rio de Janeiro. Você tem também, da parte da prefeitura, esse programa
fantástico, PROAPAC Patrimônio, um programa em que a prefeitura está selecionando conjuntos de sobrados históricos que estão em mau estado. Se não tiver em mau estado, não está na jogada. Que estão em mau estado e vai leiloar esses imóveis, vai desapropriar, jogar no leilão por uma desapropriação chamada desapropriação por asta pública. É uma desapropriação em que o bem não fica sendo da prefeitura. Ela desapropria, joga no leilão. Não saiu, volta para o proprietário original. Quer dizer, é uma tentativa de, sem se tornar próprio municipal, vender esses imóveis. Então esses imóveis eles vão ser vendidos e a prefeitura aprovou um subsídio para restauro desses imóveis. Esse subsídio vai ajudar extremamente, porque se você for olhar qualquer cidade, centro de cidade histórica, a coisa mais bonita são os prédios antigos em bom estado. E aqui a gente tem poucos assim. Então esse programa é muito importante. Eu acho que é muito importante, Cláudio, e eu não estava sabendo, acho extraordinário isso, porque quando caiu aquele prédio aqui no centro, sim, e as pessoas falando, puxa, mas o proprietário, amigo, se o proprietário está quebrado, não está mais no país, já não tem conexão nenhuma, a responsabilidade é da prefeitura. Ela tem que preservar a saúde, a qualidade de vida, a segurança do cidadão que passa na calçada. Claro. Que passa na rua. Porque se chega um momento que isso não vai acontecer, que não vai acontecer a reforma, ou a geração da segurança pelo morador ou proprietário, a prefeitura tem que assumir. Eu acho que essa é uma forma da prefeitura dar consequência, dar a resposta à sociedade. Olha, você não tem dinheiro? O que acontece? Quebrou, não tem um centavo. Joga e aí? No leilão, não consegue vender. O que ele faz? Ele fala, não tem mais o que fazer, amigo. Ou eu vou comprar comida e continuar vivendo, ou eu vou reformar o prédio. Ah, vai ter multa. Então multa. O que eu posso fazer? Já não tenho. Exato. Você tem esse incrível decréscimo de valor. Isso é uma coisa que eu explico para todos os condomínios e todas as pessoas da prefeitura que eu falo. Você teve um decréscimo de valor tamanho no centro da cidade que uma sala que valia 10 mil metros agora vale 1.000. O que isso significa na prática? Além do cara estar ferrado, que é o dono da sala. Uma coisa muito grave. Se esse cara para de pagar o condomínio, Ricardo, o que o condomínio faz? Entra na justiça. O condomínio vai receber como? Quando a sala for a leilão. Por 1.000? Mas a sala não vai a leilão por 1.000, porque na hora que você faz a avaliação judicial da sala, é tão destacada a queda de valor, é tão absurda e inédita a queda de valor no centro da cidade, que o avaliador, isso é 100% das vezes, avalia por 3 mil metros, 4 mil metros. Aí simplesmente não sai. Vai a leilão uma vez, 2 vezes. Eu tenho um caso que foi a leilão já pela 12ª vez em 15 anos. E o imóvel não foi leiloado. O que acontece ao mesmo tempo? Ah, o condomínio não recebe. Bacana. Nesse ínterim, o cara que é dono da sala, cujo leilão já é o 12º que não vendeu, você acha que ele está pagando IPTU? Não. Ele já começou a dever IPTU também. Então já é uma sala que valia 150 mil e hoje vale 30, que vai a leilão por 120, 110, 100, 90, 80, 70, e nem pelos 30 ninguém compra, porque esses 30 agora vêm com mais a dívida de IPTU. E vice-versa. O cara que está devendo IPTU e já viu que vai a leilão imóvel, o que ele faz? Ele para de pagar o condomínio também. E isso está gerando uma bola de neve. Tive essa conversa outro dia com a Águas do Rio, tive uma reunião com a Águas do Rio, porque falei pra eles, vocês estão mandando essas cobranças altíssimas pros prédios vazios no centro da cidade? Eu tenho cliente meu que o prédio tá vazio, tem um vigia dentro e a conta de água é 40 mil. Eu vou repetir. Um vigia, prédio fechado, 40 mil é a conta d'água. O vigia é um boto, por acaso, não? Pois é. Ou ele convida as pessoas para nadarem numa piscina olímpica dentro do edifício. Com troca constante de água, né? Exato. Então, e aí eu fico falando, e vocês acham, conversei com eles lá, que um dia vocês vão entrar na justiça, vão levar esse prédio a leilão e vão receber 100 milhões de conta d'água que o cara não pagou? Não vão, o prédio não vale. Você criou um ciclo vicioso, não vende no leilão. A gente tem casos, atenção condomínios,
de chorar. Nós temos um condomínio dirigimos um condomínio que tinha uma empresa, que a empresa faliu. Esse andar que valia na época 5 milhões de reais, hoje vale 600 mil reais, mas já deve 2 milhões e meio de condomínio, 1 milhão de IPTU, foi a leilão 6 vezes já. Sabe o que aconteceu, pessoal? O juiz, num dado momento, falou: venda-se por 100 mil reais, livre e desembaraçado. Condomínio que se dane, o IPTU que se dane. O advogado do condomínio foi reclamar e ele falou: doutor, pelo menos você vai começar a receber o condomínio a partir de agora. E não tá errado, né? Não tá errado. Tem que terminar o assunto. Tem que realizar. Ou seja, virou pó. O crédito da prefeitura virou pó. O crédito do condomínio virou pó. E o pobre do bombeiro também, que tem aquele outro, virou pó também. Bombeiro. Então, você tem que compatibilizar valores. A prefeitura precisa rever os IPTUs dos imóveis do centro da cidade. Não é para ser boazinha. É que eles foram calculados numa outra época. Numa outra realidade. Você tem um problema grave, esse de difícil solução, Ricardo. Esse é bem difícil, mas eu vou jogar ele aqui para as pessoas saberem. As lojas que eram dos bancos. Ninguém quer alugar loja no centro, cara. Não. Recebo proposta toda semana. O cara quer pagar 20 mil de aluguel numa loja de 500 metros na Avenida Rio Branco. Mas o condomínio dela é 25 por mês e o IPTU 30. Como é que faz? Me responde o que vou fazer com uma loja que todo mundo quer pagar 20 e o custo dela, só 100. O custo é, sei lá, 60. Que é 20 de aluguel, 25 e 30. Isso é um problema grave que não tem ainda solução. Porque os bancos fazem conta de outra maneira, não se preocuparam com o valor valor de IPTU é uma coisa que a prefeitura em algum momento vai ter que rever. Mas o condomínio é de difícil solução. Ô Cláudio, isso não passa pela limitação? Eu concordo contigo 100% que tem que haver uma revisão, mas isso não passa por uma dificuldade legal da prefeitura abrir mão desse direito que ela tem de receber o IPTU e de repente criar um problema na Câmara Municipal? Ela já fez em Bangu. Em Bangu, a prefeitura aprovou um projeto baixando os IPTUs. Baixou em quanto? Não sei a percentual certo, mas baixou os IPTUs. No centro, ela vai ter que abrir mão porque ela não vai receber. Não adianta sonhar, não vai receber. Então é preciso fazer alguma coisa. E é preciso fazer a revisão da planta geral de valores do centro da cidade. Você não pode ter, Ricardo, uma loja que paga no centro hoje 30 mil por mês de IPTU. Não viabiliza nenhum negócio nessa. Não viabiliza. Pode ser que viabilize mas tem 500 lojas, vai fazer como? E aí depois, o problema do condomínio, esse é de mais difícil solução. Agora, eu posso dar uma dica. Tem um condomínio na rua Dom Gerardo, que pagava 11 mil reais de água por mês. Agora paga 137 mil reais por mês de água. Você escutou. Subiu de 13 para 137, prédio é metade vazio, por conta da vitória, e é verdade que a Águas do Rio teve na justiça, que permite a ela cobrar o valor mínimo de água. E como esse prédio tem muitas e muitas salas, o valor mínimo de água dele, independentemente dele estar ocupado ou vazio, é altíssimo, e ela ganhou isso na justiça. Bonito, ganhou mesmo, tem direito. Mas faz como isso aí? O condomínio desse prédio teve que aumentar 100 e tantos % para poder pagar essa água. Então, talvez o bom senso seja da Agenersa, do governo do estado, da Águas do Rio. Entendo que a Águas do Rio comprou uma coisa, talvez tenham dito que ela ia receber isso, talvez ela não vá receber, talvez ela não tenha que abrir mão sozinha. Mas ela é hoje o principal fator. E isso é um problema, porque ele não tem o hidrômetro em cada sala e para fazer isso vai custar um absurdo, tem que fazer toda uma rede, que a distribuição não é. Mas aí você não chegou no cerne, Ricardo. Pode ter hidrômetro, tem que pagar o mínimo.
Se não tiver ninguém... Não, é porque quando é do condomínio, é o condomínio que paga. Então, todo mundo vai ratear para pagar. Quando tem o hidrômetro... Mas como tem... Não, mas veja bem, se cada um tivesse o hidrômetro, sim. Mas aí cada um ia ter que pagar o mínimo. Não, ok, mas a responsabilidade está dividida. Sim. A sala do lado não pagaria pela outra, o mínimo da outra fechada. Sim. Caramba, é um pepino. Já há muito tempo está definido que todo mundo tem que ter o seu hidrômetro. Sim. Só que um prédio antigo, com mais de, sei lá, 15 anos... Mas o hidrômetro não ia resolver o problema da despesa. Ela ia mudar a maneira que ela se modula. Não, só o condomínio é que não assume. Quem ia pagar mais é quem está usando, desde que esteja usando mais que a franquia. Muitas vezes não está, porque é uma sala comercial comum. Por que ela vai usar mais do que a franquia? Só se for um dentista, alguém que tem uma conexão de água, mas assim, um advogado, ele nunca vai usar mais do que a franquia, ele lava a mão, o cliente dele lava a mão, ou então no mês que a descarga dele dá problema e dispara. Sim. Quer dizer, é uma solução muito difícil. O centro da cidade, pela sua vacância, ele precisa de atenção especial da prefeitura, da concessionária de água, de todos esses agentes. Porque, digamos que fosse um prédio no Leblon, de salas, está 100% ocupado, a água tá cara, mas divide por todo mundo e vai. Problema é a pessoa ter um imóvel vazio, com despesa, e a despesa ser multiplicada por causa de uma cobrança que, ainda que seja legal, é absolutamente ilógica e está carregando pessoas para o fundo do poço. Ô, Cláudio, sabe que você falando isso, a gente fica pensando o que dever de casa os vereadores deveriam ter para fazerem propostas que sejam realmente favoráveis à população. Nós fizemos uma discussão há algum tempo, eu fiz enquanto presidente do Conselho Nacional de Eficiência Energética, e juntou, a Firjan assinou, o Josier assinou, o nosso Conselho de Energia, fizemos reunião aqui porque a Câmara queria aprovar um projeto de lei que obrigava a troca de 100% dos ônibus, mais de 4 mil ônibus da cidade do Rio de Janeiro, para ônibus elétricos. Uhum. É lindo, maravilhoso, a gente já viu a questão do piso baixo no ônibus, o acesso facilitado, o nível de ruído que é baixíssimo, ou quase nenhum no ônibus elétrico. Peraí, a gente tem infraestrutura para atender a isso? Será que a discussão não deveria estar em causas como essas, que são mais viscerais, que vão promover realmente uma transformação, ou facilitar, ou viabilizar essa transformação? Eu, já no primeiro evento Rio Empreendedor, eu falei com o José, a gente tem que fazer a Carta do Rio. E aqui eu vou te fazer logo uma provocação para a gente escrever essa carta junto. Você, como vice-presidente do Conselho do Centro do Rio e ordenamento urbano, né? Eu acho que nós temos uma responsabilidade de deixar claro o interesse do empresariado para que esses vereadores consigam fazer o dever de casa. Falar, ok, nós precisamos ouvir a população, deixa eu pegar aqui um driver, porque isso aqui pode ser que o Cláudio se interesse, falando, não, deixa que essa reforma aqui eu faço. Eu lá no meu lado, deixa que eu ponho as câmeras aqui e abro as câmeras para a prefeitura, não tem problema, eu já poria a câmera mesmo, tá tudo certo. E outros falando, aqui a rua, se eu puder, eu faço isso. E a gente tem uma aceleração dessa mudança, porque quem está em Realengo também vai ser beneficiado se o centro do Rio tiver melhor. Ele vai poder vir aqui no CCBB, nos teatros, no Teatro Municipal. É bom para a cidade como um todo. Será que a gente não tem que fazer essa Carta do Rio? Porque as eleições começam daqui a pouco. Sim. Vai virar o ano e a corrida vai começar de forma acelerada. Que driver que esses vereadores vão buscar que não, de repente, inventar uma coisa novamente lúdica e falar assim, não, eles não precisam ser mais elétricos, não, agora a gente quer ônibus a hidrogênio. Amigo, essa bola não está no chão. Sim. Não tem fornecedor do hidrogênio, não tem carro viável. Não, tem que pensar nos problemas mais próximos e também mais lógicos para a cidade poder resolver, né? Agora, eu acho que hoje a gente tem o presidente da Câmara muito atento à questão do centro da cidade, a Comissão de Assuntos Urbanos lá com o vereador Pedro Duarte também muito atento.
Rafael Freitas também. Temos alguns vereadores. O problema é que o centro da cidade, como ainda tem poucos moradores, não ganhou um vereador para chamar de seu. Eu, embora tenha meu posicionamento ideológico, eu votaria em qualquer vereador que pudesse ser um vereador do centro da cidade do Rio de Janeiro, entendeu? O centro precisa ter um representante, mas ele não tem gente suficiente ainda. Então você, nessas discussões, o centro meio que fica perdido. Se não fosse realmente essa fixação que a prefeitura está em resolver a questão do centro, porque não é possível que essa cidade não vá se coadunar com os seus pares internacionais e ter um centro pujante, ciente que ela tem um centro extremamente possível e bonito. Quem é que tem um centro... O principal a gente tem, né, Cláudio? É lógico. Quem é que tem um centro que foi capital de um império europeu? Pô, isso é uma propaganda fantástica. Nós temos um centro que foi capital de Portugal. Nós temos um centro onde viveram reis e rainhas europeus. Nós temos um centro que foi de um império, que foi do início de uma república com comércio pujante, zona bancária pujante, ali na região da Rua da Alfândega, junto a 1º de Março, um monte de bancos ali. Nós temos muita história para contar e nós não jogamos fora isso, porque os problemas que o Rio de Janeiro tem no centro, eles são mitigados. Ah, mas o centro é inseguro à noite. Não tem ninguém morando aqui. Prefeitura, Estado não vão botar 500 policiais em pé num lugar onde não passa ninguém às 3 horas da manhã. Eu não posso esperar isso numa cidade que tem problemas mais sérios. Agora, todos os lugares que estão habitados, o centro presente, até 10 da noite, está mantendo todas as regiões que são vivas bem. Excelente. Aqui no prédio mesmo, o José cedeu o espaço, uma tacada de mestre dele. A gente tem os policiais aqui. Sim, na Santa Casa, o Dr. Horta fez a mesma coisa. Nós temos os policiais lá. Então, você tem segurança no centro? Sim. Tem bastante segurança no centro. Agora, conforme o dia vai passando, os lugares que não tem ninguém, não tem ninguém. Realmente é um... Mas isso é uma coisa que 13 mil apartamentos já vendidos, não é a vender, vão resolver. Vai ter mais gente. Então, eu acho que o centro é realmente uma coisa que tem 100% de chance de ter sucesso. É lógico que o ritmo de um país de terceiro mundo, às vezes, engasga ali, engasga aqui, mas tudo que está acontecendo... Os investimentos da FEComércio, Ricardo, espetaculares no centro da cidade. O Clube Ginástico Português está quase pronto, vai ter um hotel-escola na Praça Pio X, mais 2 prédios que eu não sei exatamente o que vão ser, mas também estão em andamento lá. Nós vendemos para o Sesc o antigo Bob's, na esquina da Franklin Roosevelt com a Antônio Carlos, que vai ser um restaurante escola. Tudo isso vai acontecer e está acontecendo. Os vários retrofits, essas conversões que eu falei dos condomínios aos poucos aceitando pontualmente para o pequeno investidor chegar. O comércio no Saara já está praticamente 100% ocupado. Outro dia fechamos a locação, trouxemos a Gripom para o centro da cidade, uma alocação de 50 mil reais por mês no Saara, ou seja, as coisas estão acontecendo. Ô Cláudio, você que é do mercado imobiliário, que dica, o que você tem a falar para, de repente, alguém que tem interesse em investir nesse mercado imobiliário, o que você falaria? Onde está o bizu? Cara, eu acho o seguinte, o mercado imobiliário ele é fantástico, porque ele pode englobar praticamente qualquer tipo de investimento, qualquer tamanho de investimento. Eu acho que a região do centro da cidade é uma região, para quem já tem um capital, para você comprar, por exemplo, um sobrado histórico num bom ponto, que é um imóvel que depois que você faz a obra, adequa ele às exigências, seja do IFAM ou do RPH, não tem custo de carregamento. Fechou a porta, não tem despesa. Enquanto não aluga, é R$2.000 por ano, depois que está adequado. Imóvel... E aí dá para ele esperar. Dá. Uma valorização possivelmente. É isso, e a valorização está acontecendo. Está acontecendo. As locações de sobrados ali na região da Praça 15 estão saindo um sobrado arrumado a R$15 mil por mês. E é um imóvel que você compra por menos de R$1,5 milhão, ou seja, você vai ter um investimento muito bom e você vai ter um aumento de
de valor com o tempo, porque as coisas estão progredindo muito rápido. E aí você pode procurar as saias desses locais, para você às vezes não comprar no miolo onde já deu certo, compra nas saias desses locais. Poxa, eu acho que tem possibilidade de investimento pra caramba. Aí você também tem os investimentos na Zona Sul, que eu acho que você vai ter esses prédios novos que a gente reclama um pouco dos apartamentos pequenininhos no Leblon, Ipanema. Mas esses prédios, esses apartamentos vão gerar uma renda espetacular. Por quê? Porque o STJ decidiu que os condomínios que não foram construídos com a possibilidade clara de serem usados para locação por temporada, hoje podem decidir proibir. Então você está num prédio que é de quarto e sala, antigo, as pessoas se reúnem, proíbem, acabou o seu Airbnb. Todo mundo vai comprar nesses prédios novos. Todo mundo vai ter que... Quem quer ter esse rendimento, e Ipanema e Leblon são legais porque tem pouca hotelaria. Ipanema e Leblon tem essa coisa. Sim. É pouca hotelaria. Embora Copacabana dê uma renda ótima também, mas Ipanema e Leblon não tem concorrência. Aí você compra e tem a segunda praia mais bonita do mundo, segundo dizem, eu acho que é a primeira. Pois é, exato. Você tem várias modalidades de investimento possíveis, e eu acho que o Centro da Cidade é fantástico porque ele é o azarão. O carioca ainda não acredita. E o melhor negócio que você faz na sua vida é aquele que você sabe que vai dar certo e os outros não sabem. Beber água limpa, né? É isso. Cláudio, eu costumo falar ali com as pessoas que nós temos uma estrutura aqui na Associação Comercial bem bacana. A turma aqui é muito capaz, muito bem preparada. Se você está assistindo a gente e acha que o seu negócio vai acelerar na velocidade que você imagina sozinho, eu acho que você pode imaginar mais. Vem para cá participar desse grupo, que a velocidade vai ser maior do que aquela que você projetou, porque essa troca de conhecimento, essas experiências positivas ou negativas, que, por exemplo, o Cláudio viveu e tem vivido, vai te economizar muito dinheiro e vai possivelmente te oportunizar você, esse dinheirinho que você ganhou, você fala assim, opa, já tem uma oportunidade aqui, deixa eu investir nisso aqui, que quem sabe eu faço uma outra operação lá, ou daqui a um tempo isso vai ter um valor diferente, eu estou depositando meu dinheiro num bem imóvel. Então, avalie a possibilidade de vir fazer parte desse grupo. Se você está no centro, vem rápido, vem correndo para cá, porque faz todo sentido você participar do conselho do Cláudio, ou mesmo com o Osório lá, né? Ou mesmo ouvir uma ou outra reunião que vai abrir a sua mente. Você vai voltar para a sua empresa com inputs importantes para você acelerar a sua operação. Então, Cláudio, brigadíssimo. Eu acho que a gente tem que fazer mais conversas sobre essa questão, esse lado imobiliário, que é uma coisa que muito se discute, né? Ah, vale a pena investir em imóvel? Como vale? De que forma vale? Eu acho que a gente tem que falar mais sobre isso. Não, eu não quero imóvel, eu vou ficar com dinheiro na mão. Amigo, já tem uma musiquinha que não é da minha época, né? Dinheiro na mão é vendaval. Você acaba muitas vezes se perdendo ali. Não, deixa eu comprar mais uma máquina, Opa, você comprou mais uma máquina, você realmente precisava dessa máquina adicional? Agora você tem duas que estão com 30% de utilização, 70% de... Ah, não, mas se... Amigos, será que precisa? Vem ouvir mais coisa, né? Essa troca é muito importante no mundo empresarial, né? Essa troca que a gente faz aqui na associação comercial, ela realmente coloca as nossas empresas, na minha opinião, em vantagem, porque a gente está sempre trocando, e eu acho que os empresários, empreendedores, quando estão juntos, cada um na sua especialidade, acaba ouvindo alguma coisa que pode ser um fator que pode ajudar muito no seu negócio. Legal, brigadíssimo. E você que está assistindo, continua com a gente, que tem muito mais para a gente continuar conversando.